uma passagem talmúdica famosa, dramática, relacionada com o conceito de consolo, de como nos piores momentos, nos momentos trágicos, de fatalidades, de tragédias, mesmo nesses momentos, buscar força para não somente não perder a esperança, ver uma perspectiva no futuro, mas buscar algum consolo e conforto. Então, essa passagem famosa, no final do tratado Makot 24b, nos conta de um momento dramático na história judaica, momento da destruição do Beit HaMikdash, cerca de 2000 anos atrás, quando o segundo templo foi destruído pelos romanos, o que acabou desencadeando o exílio do povo judeu em uma longa diáspora na qual, de certa forma, nos encontramos até os dias de hoje, até a breve chegada de Mashiach. Nos conta o Talmud que um número de sábios, e sábios de uma envergadura gigantesca, Rabban Gamliel, Rabbi Eliezer ben Azaria, Rabbi Yoshua ben Hanania, Rabbi Akiva, esses quatro sábios, não é? Como dissemos, Rabbi Akiva, o último aqui mencionado, é sabido que ele chegou a ter mais de 24 mil alunos, e todos os outros, Rabban Gamliel, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, eram enormes sábios. Aí o Melchim Baderach, naquela época, eles viram ainda, presenciaram o Beit HaMikdash de pé, foram contemporâneos ao segundo Beit HaMikdash, mas também viram a destruição do templo. E eles estavam naquele momento crítico e dramático da história do povo judeu, quando o povo de Israel seria banido da sua terra, etc., e o quanto mudaria a nossa história depois da destruição do templo. Então, certa vez eles estavam percorrendo um caminho lá ainda em Israel, Veshamu Kol Hamunah Shel Romi, Mipaltia, eles escutaram as festividades e celebrações que os romanos faziam. Os inimigos de Israel, aqueles que destruíram o Beit HaMikdash, como eles comemoravam e celebravam, e a uma distância de muitos e muitos quilômetros se escutava. Naquela época não tinha os aparelhos de som, amplificadores, etc., mas a festança e a comemoração deles era tão grande que numa distância de muitos quilômetros se escutava a música, as danças, a orgia, as celebrações deles. Tchilu hem bochim. Então os outros sábios, Rabban Gamliel, Rabbi Eliezer, Rabbi Azaria, Rabbi Yoshua, começaram a chorar. Puxa, olha que desgraça, Rabbi Akiva Mesachek. E naquele momento, Rabbi Akiva sorria. Enquanto os outros sábios choravam, ele ria. Eles se espantaram com a atitude e a reação de Rabbi Akiva, perguntaram a ele, por que você está sorrindo? E como bom judeu, ele retrucou com uma pergunta, e vocês por que choram? Disseram a ele, será que não é para chorar? Esses povos idólatras que têm falsas divindades, que eles cultuam a Avodah Zará, eles estão tranquilos, sossegados, felizes da vida, alegres, celebrando com música, com dança. Isso não é trágico? Eles estão por cima, enquanto que nós, o nosso templo sagrado, a casa de Deus, foi queimada, foi incendiada, não é para chorar, isso não é motivo suficiente para chorar. Disse a eles Rabbi Akiva, exatamente por isso eu estou rindo. Se Deus é capaz de recompensar até mesmo aqueles que transgridem a sua vontade, aqueles que agem contra a Torá, aqueles que contrariam a vontade de Deus, fazendo o oposto da vontade de Deus, se eles podem ter, por assim dizer, tanta felicidade e alegria, imagine só então quanta alegria, felicidade e bem-estar Deus reserva para aqueles que cumprem a sua vontade, para aqueles que observam a Torá e Mitzvot, para aqueles que fazem e praticam o bem. Por isso eu estou sorrindo. Mais adiante, certa vez, esse mesmo grupo também, eles estavam indo em direção a Jerusalém, após a destruição do templo. Quando eles chegaram no Monte Scopus, um lugar alto de onde se avista o lugar do templo, eles rasgaram suas roupas em sinal de luto, porque o lugar onde anteriormente ficava o templo, agora ele jazia abandonado. Quando eles chegaram no próprio monte do templo, eles viram uma cena devastadora, viram uma raposa, animais
saindo daquele lugar onde anteriormente ficava o Kodesh HaKodashim, exatamente do lugar onde ficava a câmara mais sagrada, o Santo dos Santos, aquele lugar que somente o sumo sacerdote entrava, e só no dia de Yom Kippur um animal saindo de lá. Eles se puseram a chorar e mais uma vez Rabi Akiva sorria. E de novo esse diálogo, por que você está sorrindo? Ele retruca vocês, por que choram? E eles disseram, como? Um lugar que a Torá diz que todo estranho que se aproximar, que não seja o Kohen Gadol, era passível de pena de morte, e agora animais, ele está abandonado aos animais, raposas saindo deles, não é motivo de chorar. Disse Rabi Akiva, exatamente por isso eu estou sorrindo, por isso eu estou feliz. Por quê? Porque encontro duas profecias. Em Isaías se diz, ele traz Isaías que Deus vai trazer testemunhos. E quais seriam esses testemunhos? Como fala um versículo em Micaeias, enfim, que vai chegar o momento onde Jerusalém vai ser devastada, a tal ponto que vai se tornar um campo para ser arado. A destruição vai ser tamanha, não vai sobrar casas, não vai sobrar nada, que isso vai ser devastado. Isso está numa profecia, porém há uma outra profecia que diz Od Yeshvus Kenim Kenod Birchot Yerushalayim. Uma profecia que vem depois da destruição, ainda haverá um momento onde anciãos vão sentar nas ruas de Jerusalém com calma e tranquilidade. Então disse Rabi Akiva, enquanto a profecia má não se cumpriu na sua totalidade, eu podia recear que talvez a profecia boa também não se concretizasse. Mas agora que nós estamos vendo que a profecia negativa se cumpriu à risca, então isso nos assegura, isso pode nos dar total certeza que seguramente a profecia boa vai se cumprir na íntegra e vai se concretizar na sua totalidade. Quando eles escutaram isso de Rabi Akiva, falou, Akiva, nichamtanu, nichamtanu. Você nos consolou, você nos consolou.